Você já percebeu que quando você finalmente vai embora, o narcisista, seja ele homem ou mulher, não sofre pela perda, ele sofre pela perda do controle? Parece polêmico, mas é a verdade que ninguém te contou. E se eu te disser que o comportamento dele depois do rompimento segue um passo a passo quase previsível, e que entender isso agora pode te libertar de anos de culpa, confusão e exaustão emocional? O mais contraintuitivo é que o narcisista não desaba quando você o abandona. Ele desaba quando percebe que você não reage mais. Hoje eu vou te revelar tudo o que realmente acontece dentro da mente dele quando a sua ausência finalmente começa a doer. E quando você entender o último passo, você nunca mais vai se culpar por ter ido embora. Passo 1. A fase da euforia falsa. No começo, o narcisista entra naquela euforia falsa que parece força, mas é pura confusão e orgulho ferido. Ele tenta mostrar que está ótimo, como se a sua saída não tivesse impacto algum, porque o narcisismo não suporta perder controle. A postura de "estou bem demais" aparece rápido demais para ser real. Você percebe nos exageros, nos posts forçados, nas atitudes teatrais, nas frases afiadas, tudo para te deixar insegura, como se só você estivesse sentindo algo. É aqui que o jogo emocional silencioso começa. Essa euforia funciona como um escudo improvisado contra o próprio vazio, porque admitir que sentiu sua falta seria humilhação. Ele tenta convencer a todos, e a ele mesmo, de que segue firme, mesmo carregando medo, raiva e frustração por dentro. Já reparou como ele acelera para parecer feliz? Isso não é superação, é desespero disfarçado. Ele faz de tudo para vencer emocionalmente na aparência, mas por trás da máscara existe insegurança e exaustão emocional que ele não deixa transparecer. Ele tenta se mostrar ocupado, desejado, rodeado, porque precisa parecer insubstituível. No narcisismo, a imagem importa mais que a verdade. Por isso ele exagera nas demonstrações de vida perfeita, mesmo com tristeza e solidão corroendo por dentro. Essa atuação deixa muitas pessoas confusas, acreditando que só elas estão sofrendo, mas é apenas a manipulação costumeira dele criando dúvida e culpa em quem já sofreu demais. Se você estiver enfrentando isso, lembre-se, essa euforia não tem a ver com você, e sim com a guerra interna dele. Observe a velocidade das mudanças. Isso revela tudo. Quando ele exagera no sorriso, no brilho falso, nas declarações dramáticas, é reação direta ao seu silêncio. Sua ação prática é simples. Mantenha a calma e não volte para o jogo. Quando você não entrega a reação, você tira o combustível. E é exatamente aí que o próximo passo aparece. Passo 2. A tentativa de reafirmar o controle. Quando a euforia falsa começa a desmoronar, o narcisista entra na fase de testar os limites para ver se ainda tem algum controle sobre você. Ele reaparece com pequenas provocações, mensagens ambíguas ou comentários calculados para mexer com a sua mente. É como se ele dissesse: "Será que ainda mando aqui?" Essa tentativa desperta confusão e frustração em quem já viveu manipulações repetidas. É um jogo antigo, mas extremamente eficiente, quando a vítima ainda sente culpa ou dúvida. Ele sabe exatamente onde cutucar, porque aprendeu seus pontos frágeis ao longo da relação. Por isso usa silêncio, ironias, saudade falsa, ou até brincadeiras para tentar reativar sua vulnerabilidade. É aqui que o narcisismo mostra sua forma mais estratégica. Ele não quer você, quer sua reação. Quando você responde, mesmo que seja para brigar, ele sente uma vitória silenciosa, e isso alimenta a sensação temporária de poder que ele tanto teme perder. Essa fase costuma despertar medo e insegurança, porque você sente que está sendo puxada de volta para o ciclo. Ele te manda algo que parece inocente, mas tem intenção escondida. Ou surge com um "vi tal coisa e lembrei de você", como se estivesse sendo carinhoso. Nada disso é espontâneo. É cálculo emocional. É a velha tática de forçar você a abrir a porta que já estava fechando. E se você não percebe, cai no laço antes mesmo de notar. Se você estiver sendo testada por um narcisista, aqui vai a ação prática. Trate cada tentativa como um experimento emocional, não como sinal de amor. Observe a intenção por trás das palavras e mantenha a calma. A resposta mais poderosa é o silêncio firme, porque ele não sabe lidar com alguém que não reage. Isso tira o terreno emocional dele por completo. E quando você não cai no teste, ele entende,
pela primeira vez, que está perdendo o controle de verdade. Passo 3. A caçada por nova fonte de suprimento. Quando percebe que não conseguiu te puxar de volta, o narcisista entra rapidamente na busca por uma nova fonte de suprimento emocional. É a tentativa desesperada de preencher o vazio que você deixou, um vazio que ele nunca admite sentir. Essa correria disfarça tristeza, solidão e medo de encarar a própria mente. Ele não está procurando amor. Está procurando alguém que cumpra a função que você cumpria. É uma fuga clássica do narcisismo para evitar encarar dor real. Ele geralmente escolhe alguém que possa admirar, elogiar, validar e servir como espelho emocional. Não importa quem seja, importa apenas o quão rápido essa pessoa entrega a atenção. Por isso tudo parece acelerado, forçado e intenso demais. É um relacionamento que começa quente e vazio ao mesmo tempo. E isso desperta frustração e dúvida em quem vê de fora, achando que ele superou rápido demais. Mas essa rapidez revela a exaustão emocional interna. Essa fase costuma gerar medo e insegurança em quem já sofreu com manipulação. Você olha e pensa, será que era eu o problema? Mas não era. Esse movimento não tem relação com você, e sim com a incapacidade dele de viver sem validação externa. O narcisista não suporta silêncio, reflexão ou responsabilidade. Por isso corre imediatamente para o próximo alvo, tentando evitar qualquer confronto com seus próprios erros. É anestesia emocional pura. Aqui vai sua ação prática. Se você estiver vendo o narcisista com alguém novo, lembre-se de que isso não significa amor, evolução ou superação. Significa fuga. E a melhor resposta é seguir firme no seu caminho, sem stalkear, sem buscar sinais, sem reagir. Quanto menos você observa, mais rápido a máscara cai. E quando a nova fonte falha, porque inevitavelmente falha, é aí que o próximo passo começa, e ele sente o peso da sua ausência de verdade. Passo 4. O cheiro da sua ausência. Quando a novidade perde o brilho e a fuga emocional deixa de funcionar, o narcisista começa a sentir o peso real do seu silêncio. É aqui que o cheiro da sua ausência toma forma, e ele percebe que perdeu algo que não consegue substituir. Essa percepção lateja como confusão, raiva e frustração, porque no narcisismo, a falta de controle é insuportável. A ausência vira um espelho que mostra tudo o que ele tentou esconder, e isso desperta o medo que ele mais tenta negar. Nesse momento, ele começa a revisitar memórias, revisar conversas e reinterpretar situações para tentar entender onde perdeu o domínio. Não é saudade verdadeira, é saudade do poder emocional que você oferecia. Ele sente a solidão batendo forte, e essa sensação o deixa inseguro, irritado e à beira de explodir internamente. É comum que tente comparar a nova fonte com você, percebendo que nenhuma entrega o mesmo tipo de validação. Isso o corrói por dentro. A ausência faz o narcisista se questionar, mas não de forma madura. Ele se pergunta, e se ela realmente estiver melhor sem mim? Ou, e se eu não conseguir mais voltar para o controle que tinha antes? Essas dúvidas internas criam exaustão emocional, porque ele não sabe lidar com perda real. E quando a mente dele entra nessa espiral, ele se torna ainda mais reativo, tentando preencher um buraco que só aumenta. Se você estiver vivendo esse período, aqui vai sua ação prática. Mantenha o silêncio firme. O narcisista interpreta silêncio como força, e isso o desestabiliza profundamente. Evite stalkear, evitar responder, evite dar sinais. Seu desapego é o que quebra o ciclo. E quanto mais você mantém essa postura, mais ele percebe que você se tornou alguém que não depende mais dele emocionalmente. E é exatamente isso que abre o caminho para o próximo passo, o desespero por te puxar de volta. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, então você precisa conhecer o e-book. É um livro virtual, simples de acessar, que chega direto no seu celular e no seu e-mail, sem enrolação, sem complicação. Lá eu explico, passo a passo, como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com clareza, firmeza e estratégias práticas que realmente funcionam na vida real. E tem 2 materiais que completam esse processo de cura. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você nunca mais cair nos mesmos jogos emocionais, e outro focado em autoconfiança e reconstrução emocional, para você recuperar o que o narcisismo tentou destruir. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo.
E, se ainda não fez isso, aproveita para seguir o canal. Assim você continua aprendendo e se fortalecendo um pouco mais a cada vídeo. Passo 5. O desespero por reativar o ciclo. Quando o narcisista sente que a ausência virou ameaça real, ele entra na fase do desespero para reativar o ciclo. É aqui que ele tenta de tudo para arrancar uma reação sua, qualquer uma. Ele envia mensagens carregadas de nostalgia, reaparece com promessas vazias ou tenta te provocar com ataques indiretos. Essa mistura de confusão, raiva e insegurança revela a fragilidade por trás do narcisismo. Ele não quer você, ele quer o controle emocional que você representava. Nesse momento, ele testa vários caminhos ao mesmo tempo: vitimismo, sedução, superioridade, silêncio calculado. É como um cardápio emocional que ele usa para descobrir o que ainda te afeta. Se você respondia carinho, ele tenta carinho. Se respondia culpa, ele tenta culpa. Se respondia medo, ele tenta medo. Ele não tem limites nessa busca por suprimento. Tudo é estratégia para quebrar sua firmeza e te puxar de volta para o caos emocional que você já conhece. Essa fase costuma mexer profundamente com quem está se curando, porque desperta tristeza, dúvida e insegurança. Você começa a se perguntar se ele realmente mudou, se merece uma chance, se está sofrendo por você. Mas nada disso é amor. É manipulação emocional refinada. É a tentativa desesperada de recuperar o poder que ele perdeu quando você escolheu ir embora. E quanto mais resistência você mostra, mais intensa fica a pressão dele. Se você estiver passando por esse ataque emocional, aqui vai sua ação prática. Responda com ausência. A firmeza do silêncio destrói todas as estratégias do narcisista, porque ele depende da sua energia para continuar o jogo. Mantenha a clareza, respire fundo e lembre-se: qualquer resposta é combustível. Quando você não reage, ele percebe que perdeu o acesso privilegiado ao seu mundo emocional. E é exatamente isso que desencadeia o próximo passo: a raiva por perder o poder. Passo 6. A raiva por perder o poder. Quando percebe que nada funciona e que você não reage mais como antes, o narcisista entra na fase da raiva profunda. É uma raiva que nasce da frustração, da perda de controle e da sensação de que o narcisismo dele não está mais surtindo efeito. Essa raiva pode vir em silêncio frio ou em explosões emocionais, dependendo do estilo dele. Mas em todos os casos, ela revela medo, insegurança e um ego ferido que não sabe lidar com limites. Aqui, ele mostra quem realmente é sem a máscara. Nessa fase, ele tenta inverter a narrativa para aliviar a própria culpa. Pode te chamar de fria, ingrata, egoísta, ou pode fingir que sempre esteve bem sem você. Tudo isso é defesa. Ele precisa criar uma história onde você é a vilã e ele é o vencedor, porque admitir a perda seria intolerável. Essa tentativa de reescrever os fatos desperta confusão e até tristeza em quem ainda está emocionalmente fragilizada. Mas a mentira é justamente a prova da perda de poder. A raiva também pode aparecer de forma passiva: sumiço estratégico, indiretas, piadas maldosas, comparação com outras pessoas. Cada movimento é um recado: você não me venceu. Mas quem conhece a dinâmica do narcisista percebe a verdade escondida. É desespero. Ele sente solidão, dúvida e exaustão emocional, mas precisa esconder isso de todos, inclusive dele mesmo. Por isso age de forma tão imprevisível e impulsiva. Se você estiver enfrentando essa fase, aqui vai sua ação prática. Não absorva a narrativa dele. Quando o narcisista está com raiva, ele fala para ferir, não para esclarecer. Sua força está em não entrar na guerra emocional. Não rebata, não explique, não tente provar nada. Sua calma desmonta a fúria. E quando ele percebe que perdeu até a capacidade de te desestabilizar, o ciclo muda para o próximo passo: a desvalorização tardia. Passo 7. A desvalorização tardia. Quando a raiva não devolve o controle, o narcisista entra na fase da desvalorização tardia. É aqui que ele tenta convencer a si mesmo e a todos ao redor de que você nunca foi tão importante assim. Essa narrativa funciona como um curativo emocional para o ego dele, que está ferido pela perda. Ele começa a minimizar sua presença, seus gestos, sua história. Essa postura mistura frustração, inveja e insegurança,
e revela o quanto o narcisismo depende de auto-engano para sobreviver. Ele pode dizer frases como: "Eu que deixei", "Ela nunca foi grande coisa", "Eu já estava cansado". São falas criadas para aliviar culpa e esconder a solidão que ele não suporta enfrentar. Ao fazer isso, ele tenta transformar sua força em fraqueza, como se seu silêncio fosse um defeito e não uma escolha. Essa desvalorização gera dúvida em quem ainda está emocionalmente machucada, fazendo você se questionar se realmente significou algo. Mas essa sensação decorre da manipulação emocional dele. Essa fase também pode vir acompanhada de comparação com outras pessoas, como se ele tivesse trocado você por algo melhor. Tudo isso é ilusão. É tentativa desesperada de reafirmar poder e esconder exaustão emocional. A verdade é que ele sente medo da própria vulnerabilidade. Então cria histórias para se proteger da realidade. Você foi forte demais para ele manipular novamente. E essa força o irrita profundamente. Se você estiver observando essa tentativa de te diminuir, aqui vai sua ação prática. Não internalize nada do que for dito. As palavras de desvalorização de um narcisista falam muito mais sobre o abismo interno dele do que sobre quem você é. Sua postura firme, silenciosa e consciente é o que desmonta esse discurso. Quando você para de acreditar no teatro, o ciclo emocional dele começa a colapsar, e esse colapso abre o último passo, o encontro com o vazio que ele mais temia. Passo 8. O encontro com o vazio que ele mais temia. Quando todas as estratégias falham e nenhuma manipulação traz você de volta, o narcisista finalmente encontra aquilo que passou a vida inteira tentando evitar: o próprio vazio. É um vazio profundo, silencioso, que mistura solidão, medo, dúvida e exaustão emocional. Nesse momento, ele percebe que o narcisismo não o protege de tudo, especialmente de si mesmo. Essa percepção cria um desconforto interno insuportável, porque ele nunca aprendeu a lidar com emoções reais. Aqui, ele é obrigado a encarar a falta de controle, e essa falta desperta tristeza, raiva e uma frustração que corrói qualquer máscara. Ele percebe que perdeu alguém que dava estrutura emocional ao mundo dele, alguém que fazia o caos interno parecer suportável. Mas, como não sabe lidar com vulnerabilidade, transforma essa dor em arrogância, silêncio ou tentativas tardias de mostrar indiferença. É a velha defesa do narcisista para não admitir que perdeu. Esse encontro com o vazio também revela uma verdade amarga. Ele não consegue substituir você. Nenhuma nova fonte de suprimento oferece o que você oferecia, porque você não era objeto, era presença. E essa ausência latejante desmonta as fantasias que ele criou para validar o próprio ego. Ele tenta racionalizar a perda, tenta justificar, tenta minimizar, mas nada preenche o espaço emocional que você deixou. E isso ativa o medo mais profundo que ele sempre tentou esconder. Se você chegou até aqui nesse processo, aqui vai sua ação prática final. Mantenha sua distância emocional e confie no seu caminho. Você não precisa curar, explicar ou resgatar ninguém que vive preso ao próprio narcisismo. Sua força é reconhecer que a perda dele não é responsabilidade sua. O vazio que ele enfrenta agora é consequência das escolhas que fez. E quando você entende isso, finalmente recupera o controle da sua própria vida, sem culpa, sem medo e sem voltar atrás. Comenta aqui embaixo: eu escolho a minha paz, se você está comprometido com a própria libertação e quer encerrar de vez esse ciclo de dor. Essa frase simples já mostra que existe força dentro de você, mesmo que ainda exista confusão, tristeza ou aquela exaustão emocional que o narcisismo deixou como marca silenciosa. Eu sei que muita coisa que você ouviu hoje tocou em feridas profundas. E talvez você tenha percebido que ainda existe uma fragilidade aí dentro que precisa ser cuidada com mais clareza e direção. É por isso que você precisa ler o e-book principal, porque ele mostra o caminho exato para quebrar esse ciclo emocional, entender o comportamento do narcisista e recuperar de volta a firmeza que ele tentou destruir. Esse e-book é um livro virtual, entregue direto no seu celular e também no seu e-mail, de forma simples e imediata, perfeito para quem prefere algo fácil, direto e sem complicação. E tem 2 materiais extras que completam esse processo de cura. Um que te faz entender a linguagem do narcisista e outro para reconstruir a autoconfiança que foi drenada durante tanto tempo.
Tudo isso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. É só clicar e acessar. Se esse conteúdo ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, você nunca está sozinho ou sozinha nesse processo de reconstrução. E lembre-se, cada passo que você dá em direção à sua paz quebra um pedaço do poder que o narcisista tentou ter sobre sua vida. Até o próximo vídeo.